Boa tarde, alunos do sexto ano K. Sou professora Maria Andréia, de matemática. Nós vamos fazer esse vídeo para dar uma força aí, algumas orientações importantes para a realização da atividade sobre unidade de medida, tá? Vou mostrar um pouco do caderno digital, que tem duas atividades e é para ser feita, porque já tiveram as aulas, né? E a gente já teve uma ideia do que é para fazer, mas eu vou dar uma explicada a mais para vocês entenderem melhor o conteúdo. Para isso, eu vou apresentar aqui, só um minutinho que eu vou colocar na tela, o caderno digital. Vou voltar lá para unidade de medida. Acho que começa aqui desse lado. Então, o assunto começa aqui. Unidades de medidas estão presentes em nosso cotidiano o tempo todo. A gente usa, mas às vezes nem sabe o porquê e o que está usando, né? E aí a gente pergunta aqui como transformar metros em centímetros e centímetros em metros. Então, quando a gente tem uma unidade maior, que a gente quer transformar numa menor, a gente vai multiplicar essa unidade. No caso dos metros, a gente multiplica por 100. No caso da medida de comprimento, quando a unidade é menor, é centímetro, e a gente quer transformar em metros, a gente divide ela por 100, faz o contrário do que fez na operação anterior. Quando a unidade é maior e a gente quer transformar numa menor, a gente multiplica por 100, no caso das medidas de comprimento. E quando a unidade é menor, a gente quer transformar numa maior. No caso das unidades de medida de comprimento, a gente vai dividir o valor. Então, vamos lá para os exercícios. E aí, para as outras unidades de medidas. Isso aqui a gente já falou, acabou de falar agora. Aí a gente vai para a unidade de medida de massa. Na unidade de medida de massa, o que vai mudar? Em vez de você dividir ou multiplicar por 100, você vai dividir ou multiplicar por 1.000. A mesma coisa para transformar gramas em quilos. Gramas é uma unidade menor que quilos. Então, você vai dividir. Quando você quer transformar quilos em gramas, como quilos é uma unidade maior que gramas, você vai multiplicar. A mesma coisa você vai fazer para unidade de capacidade, que são as unidades de volume de litros. Você vai, para transformar litros em mililitros, você tem que multiplicar por 1.000. Enquanto que, se você quiser transformar mililitros em litros, você vai ter que dividir por 1.000, me desculpe. Medidas de capacidade. Medidas de capacidade. Aqui. Deu uma fugidinha, mas voltou. Medida de capacidade é do volume de litros, e medidas de tempo são os horários, os tempos dos horários. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos,
1 minuto tem 60 segundos e assim por diante. Medida de temperatura. No Brasil, nós adotamos a escala Celsius para medir a temperatura. E essa escala ela varia de 0 a 100 graus. O ser humano possui temperatura equilibrada, normal, de 36, 37 graus. Dinâmica interativa. Ai, Jesus. A dinâmica interativa a gente vai fazer. Ai, meu Deus, ficou doido, né? Onde eu estou? Tem que descer. A dinâmica interativa, a gente vai ver como é que faz os exercícios sobre unidades de medidas. Esse exercício aqui, ele quer transformar 2 litros. Ah, mas esse não é esse ainda. Eu vou mostrar para vocês o primeiro. Unidades de medida. Eu passo para cá, para esse lado. Dinâmica. Esse exercício aqui, o da aula 14. Ele quer transformar metros em centímetros. Metros é maior ou é menor que centímetros? É maior, né? Então, o que a gente faz quando a unidade que a gente quer transformar numa menor? O que a gente faz com ela? A gente multiplica 2 vezes, no caso das unidades de comprimento, multiplica por 100. 2 vezes 100 dá quanto? 200, letra B. Segunda questão. Na segunda questão, a gente quer transformar unidade de capacidade, que é de volume, de litro, 3 litros de suco em mililitros. No caso das unidades de capacidade, que é o litro, a gente multiplica ou divide por 1.000. Agora você vai saber se é multiplicado ou dividido pela unidade. Se a unidade que você quer transformar é maior que a que você quer saber, que é o mililitro, você vai multiplicar. E se você quiser transformar uma unidade menor em litros, que é uma maior, você vai dividir. No caso desse exercício, ela quer transformar 3 litros, olha, litros é maior que mililitros, então a gente vai multiplicar 3 litros em quantos mililitros? Então, vai ser multiplicado por 1.000. 3 vezes 1.000 vai dar 3.000 mililitros. Então, a marca aí é a letra C. Estamos entendidos aqui dessa questão. Então, vamos lá para a nossa atividade que eu passei lá no WhatsApp, que é essa que interessa para nós aqui nessa nossa aula. O que eu quero que vocês façam? Primeiramente, eu vou apresentar aqui as escalas. Esses são os submúltiplos dos metros, do litro e dos gramas. As unidades de comprimento, unidade de capacidade e unidade de quilos de massa. Olha lá, unidade de metro tem submúltiplos: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Unidade de capacidade, que é o litro, tem o
o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. Unidade de massa, que é o grama, tem como submúltiplos o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, o decigrama, o centigrama e o miligrama. Que olha só a conversão, para uma medida imediatamente menor, aliás, para uma medida imediatamente maior, divide ou divida por 10. Para uma medida imediatamente menor, multiplique por 10. Olha só na unidade do metro. Se eu tenho a unidade, eu tenho metros, eu quero transformar em centímetros, eu vou multiplicar vou multiplicar por 100, porque 10 vezes 10 é 100. Ou então eu multiplico vezes 10 e dou o valor. No caso, se eu quiser transformar metros em quilômetros, eu vou multiplicar por 1000. Por quê? Oh, meu Deus, interrompi a apresentação aqui. Só um minutinho. Voltamos. Então, a cada unidade, a cada submúltiplo que passa, a gente vai multiplicar por 10. Por que que a gente, quando quer transformar metros em centímetros, a gente multiplica por 100? Porque 10 vezes 10 é 100. Tá legal? Entendido? Então, vamos lá para o exercício. Escreva a unidade mais adequada quando você quer medir. Letra A, comprimento da sala de aula. Quando você quer medir uma sala de aula, um quarto, uma sala de sua casa, qual unidade que você vai medir? Você vai medir com centímetros? Com quilômetros? Não, é com metros, né? A distância entre Araranguá e Porto Alegre. Araranguá é um município do Rio Grande do Sul. Você vai medir por quilômetro, por metro, ou por centímetros, ou por milímetros. Aí você vai ver. É quilômetros, né? Duas cidades têm uma distância bastante considerável. Então, a gente mede longas distâncias com quilômetros. Letra C, a largura de um livro. A largura de um livro você tem condições de marcar ou de medir por quilômetros ou por metros? Será que tem? Qual é a unidade de medida que a gente vai usar para medir a largura de um livro? Acho que o centímetro é a mais adequada, né? Letra D. A folga de virabrequim. Virabrequim, gente, é um monte de maçaneta, é um conjunto de maçaneta. A folga de virabreque. Eu acho que essa deve ser milímetro, porque é muito pequena a folga que existe entre uma e outra. Então, marquem lá milímetros. Escreva as medidas que estão aí nas questões. Letra A, 8 hectômetros e 9 decâmetros. O que você vai fazer? Você vai colocar o símbolo 8, H, M e 9, D,
DAM, tá? Aí, letra B, 3 metros, 3M e 5 milímetros, 5 mm. Assim que é para fazer em todos eles. Terceira questão, transforme cada medida apresentada para a unidade indicada. Quer dizer, você tem 527 metros para transformar em centímetros. O metro, ele é uma unidade maior que o centímetro. Então, como é que a gente faz? A gente vai multiplicar o valor por 100 e vai dar o valor aí de centímetros, tá ok? Letra B, eu tenho metros e quero dividir, quero transformar, aliás, em milímetros. A mesma coisa. Você vai transformar, vai multiplicar em vez de ser por 100, vai multiplicar por 1000, porque tem do metro para o milímetro tem 3 casinhas, tem 3 unidades, tem 3 submúltiplos, até chegar lá no milímetro. Então, vai ser por 1000. Letra C, 34,5 DAM, que é decâmetro, você vai transformar em centímetro. Decâmetro é maior que centímetro. Conta as casinhas lá, quantas você vai multiplicar por 10 e dá o resultado. 0,8 metros para transformar em milímetros. A mesma coisa, multiplica, vê por quanto vai ser multiplicado. 22,3 metros em decímetro. Aí, veja lá, multiplica por quanto? Por 10, por 100, por 1000, quanto é? Reduz a unidade indicada. 5 metros, ele quer que você transforme em decímetro. 6 metros, ele quer que você transforme em centímetros. 7 metros, ele quer que você transforme em milímetros. Como o metro, como em algumas alternativas o metro é a maior, você vai multiplicar. No caso da letra A, que o decímetro é menor que o metro, só uma casa você vai multiplicar por 10. Na letra B, você vai multiplicar por 100, porque você vai ter a casa do decímetro e depois a do centímetro. Então, você multiplica por 100. Na casa do milímetro, você vai multiplicar por 1000 e vai vendo lá na tabela, conferindo quantas vezes você vai multiplicar o 10 para conseguir o resultado daquela operação. Letra D, 9 decímetros em centímetros. Letra E, 12 decímetros em milímetros. Letra F, 18 centímetros em milímetros. E letra G, 0,872 metros em milímetros. Como se lê as medidas? Eu quero que vocês escrevam como se lê. Letra A, eu vou dizer como faz a letra A e a letra B, o resto vocês vão fazer. A letra A é 38,65 metros. É para escrever metros. E escrever os números também. 38, até a vírgula é para escrever. 38,65 metros. Letra B, 1,50 metros. Letra C, 13,8 quilômetros. Escritinho. Próxima atividade. Essa aqui você vai colocar o nome dessas unidades. O número 1, você vai dizer qual é.
Qual é essa figura geométrica? Número 2, vai ver essa outra figura geométrica qual é? Número 3, número 4 e número 5. Facinho. E essa atividade aqui é só sobre medidas de massa. A unidade fundamental das medidas de massa é o grama, o quilograma é a unidade mais usada. E aí ele traz aqui os submúltiplos e os exemplos de cada um deles. Transforme em gramas. Eu quero que você transforme 9 quilos em gramas, depois 6,8 decigrama em gramas, depois 12,7 quilogramas em gramas, depois 8,7 hectograma em gramas, depois 250 decagrama em grama, depois 4,8 hectograma em grama, depois 3,48 decigrama em grama e 340 miligrama em grama. Complete usando quilograma ou miligrama. Bruno pesa 68, que é a medida de uma pessoa é medida em quilo, em gramas ou em miligramas. É em quilos, né? A gente pesa as pessoas em quilo. Então, Bruno pesa 58 quilogramas, kg. Letra B, um pacote de arroz pesa 5 kg, G ou mg. Você vê lá, 5 quilos, né? Um pãozinho de sal pesa 10 quilos, 10 gramas ou 10 miligramas. Um comprimido pesa 3 quilogramas, gramas ou miligramas. É miligramas, né? mg. Letra E, um gato pesa 2,5 quilogramas, gramas ou miligramas, quilogramas. Letra F, um pacote de biscoito pesa 250 quilogramas, gramas ou miligramas. Aí você vê lá, né? É gramas, né? Um pacote de biscoito. Então, é essa a nossa atividade. Bons estudos, façam tudo direitinho, que eu quero receber essa atividade logo, tá? Ok? É isso, gente. Nossa aula termina por aqui. Eu desejo um bom fim de semana para vocês.